Bom dia, turma do oitavo, tudo bem, Ian? Pedro Henrique, cadê você, Clara? Dá um oi pra tia. Você, Nina, Ana Beatriz, garotas lindas. Então vamos para a nossa correção, tá bom, queridos? Pega o seu livro na página 262 e vamos corrigir. As imagens abaixo representam uma situação em que ocorreu um ato reflexo em Maria. Observe cada uma delas e relacione as descrições correspondentes. A primeira, Maria estava, costurando. A segunda, obviamente, ela espetou o dedo. E a segunda, ela está ali, sentindo a dor, claro. Então, vamos lá. Letra A. Ficou no segundo quadrinho, Maria estava costurando e encostou o dedo na ponta da agulha. B, os nervos sensitivos da parte cimática transmitiram o impulso até a medula espinhal. E a letra C, posteriormente, a medula espinhal enviou o impulso, ao encéfalo, e só então Maria sentiu a dor causada pela situação. Observe aqui a imagem e responda as questões. Vamos lá? O que ela representa? Os neurônios. Escreva o nome das estruturas indicadas na imagem. Vamos lá? Letra A, dendritos. Letra B, corpo celular. Letra C, axônio. Letra D, extrato mielínico. Na letra C, agora você vai descrever a importância de cada uma das estruturas indicadas na ilustração da página anterior. Letra A, os dendritos recebem a maioria dos impulsos nervosos que chegam, até os neurônios. O corpo celular é a região onde se localiza o núcleo e as organelas. Letra C, o axônio transmite impulsos nervosos para os outros neurônios. Letra D, o extrato mielínico aumenta a velocidade de condução dos impulsos nervosos no neurônio, tá certo? Leia as informações do cartaz ilustrado ao lado e depois responda as questões. Você leu a informação sobre a meningite. O que é? É uma doença que atinge os nervos, causado por um determinado micro-organismo, um vírus, e ela se caracteriza pela inflamação das meninges. Os sintomas fortes, dor de cabeça, febre alta, rigidez na região do pescoço e entre outras. E a transmissão os micro-organismos e os vírus que causam essa doença são transmitidos por meio de gotículas de saliva proveniente de uma pessoa doente. E a prevenção, claro, a meningite pode ser prevenida mantendo-se os ambientes bem ventilados, evitando aglomerações por meio da vacina também. Então, letra A, os casos de meningite tendem a ser mais comum no inverno, quando as pessoas costumam manter um ambiente fechado e sem ventilação. Por que manter os ambientes bem ventilados ajuda a prevenir a meningite? Porque em ambientes bem ventilados, a dispersão de gotículas de saliva ocorre mais facilmente do que os ambientes fechados. Isso também dificulta que os micro-organismos e vírus presentes nelas atinjam o nosso organismo. Letra B. Se não for tratada corretamente, a meningite pode deixar sequelas, como deficiência mental, perda de capacidade motora, de percepção de estímulos de ambiente. Percepção de estímulos de ambiente é feita por órgãos como a orelha, nariz, língua, pele. E se a meningite não atingir esses órgãos, porque a percepção dos estímulos do ambiente pode ficar prejudicada quando há sequelas dessa doença? Então, vamos lá. Se ela não atingir, o que pode acontecer? Vamos responder? É uma doença que atinge o sistema nervoso, que recebe e interpreta os estímulos do ambiente. Portanto, embora a captação dos estímulos não seja afetada pela meningite, a interpretação desses estímulos pode ficar prejudicada.
Vimos que o sistema nervoso é dividido em parte central e parte periférica. Escreva em seu caderno qual é o papel da parte central e do sistema nervoso, né? E escreva em seu caderno qual é o papel da parte periférica no sistema nervoso. Então, você vai responder essas questões no seu caderno, tá bom? Então, vamos para a nossa videoaula, que nós vamos tratar desse assunto hoje, ó. Glândulas. Que sensação as pessoas nessa montanha-russa estão se sentindo? Então, você já se sentiu assim também? Conte essa experiência, né, no seu caderno. Nós vamos colocar no caderno, você vai escrever o tema, o cabeçalho, o tema, vai escrever a primeira questão, vai colocar, né, qual é a sensação e o número 2 também, seguindo com as demais que você terá. Então, vamos lá. A euforia e o medo são sensações controladas por um hormônio chamado adrenalina, que é produzida pela glândula suprarrenal. Os hormônios são substâncias químicas produzidas principalmente pelas glândulas endócrinas. As glândulas, elas são estruturas especializadas na produção e secreção das substâncias. No caso das glândulas endócrinas, as substâncias produzidas são os hormônios que são secretas no espaço entre as células dos tecidos e, posteriormente, elas atingem a corrente sanguínea por meio de quê? Da qual são transportadas pelo corpo. Então, além das glândulas endócrinas, o nosso corpo também possui glândulas exócrinas e glândulas mistas. As glândulas exócrinas, quem são elas? São pequenos ductos que levam as secreções produzidas para o exterior do corpo ou para a cavidade, da cavidade dele, com tubo digestório. E essas secreções não são hormônios. Por quê? Porque elas atuam na coordenação de outros órgãos e tecidos que são transportados, tá vendo? Esses tecidos nem são transportados pela corrente sanguínea, né? Mas, no entanto, elas são muito importantes e desempenham também diferentes funções. As glândulas, elas além de ser glândulas lacrimais, existem outras glândulas exócrinas, como as sebáceas, que secretam sebo, e as sodoríferas, que secretam suor, e as também salivares, que é a que produz saliva. Já as mistas, elas produzem os hormônios e outras substâncias, né, que são transportadas por meio de ductos. O pâncreas é um exemplo de glândulas mistas, pois produz determinados hormônios, como a insulina, e também o suco pancreático. A insulina, ela é transportada por meio de uma corrente sanguínea, né, da corrente sanguínea, e o suco pancreático é transportado até o intestino delgado por meio de ductos. Então, a seguir, você vai conhecer mais detalhes sobre essas glândulas no nosso corpo. Então, vamos lá? Nós vamos falar sobre a hipófise. A hipófise é uma glândula endócrina que produz vários hormônios que atuam na coordenação de diferentes órgãos, inclusive de outras glândulas endócrinas. Por esse motivo, ela é chamada de glândula mestre. Por quê? Porque ela conduz a parte central do sistema nervoso e lá tem uma grande influência, a mesma tem uma grande influência no controle da liberação desses hormônios, tá vendo? Aqui é o local aonde a hipófise está centralizada, tá vendo? Através dela, ela está num corte, né, do encéfalo. Veja os principais hormônios produzidos pela hipófise. O meu celular não tá focando direitinho. Por isso que a tia Shirley tá dando uma paradinha aqui, tá bom? Pra vocês entenderem melhor. Mas vocês vão seguir comigo no livro, né? Então, veja os tipos de hormônios e as ações de cada um deles. O hormônio de crescimento, ele estimula o crescimento, né? Faz a divisão determinada das células e compõe o corpo humano com as dos ossos e dos músculos. Os hormônios estimulantes de glândula tireoide, que é a TSN.
ele estimula a produção dessa secreção dos hormônios da tireoide. Os hormônios folículos, né? O estimulante, o FSH. Nas mulheres, esse hormônio age sobre os ovários, onde há produção de gametas, outros hormônios. E nos homens, o FSH, que estimula a produção de espermatozoides nos testículos. E o hormônio luteinizante, que é o LN, as mulheres com esse hormônio, ela é estimulada, né? Estimula no ovário e libera o ovócito, que é o gameta feminino, e produz, né, também os determinados hormônios. Então, no homem, o LH estimula o desenvolvimento dos testículos, que vai dando a ele a produção de hormônios secretos por esse órgão, porque é nos testículos que o homem vai desenvolvendo, né, o seu gameta. Estimula a ocitocina, ela estimula a liberação de leite produzido nas glândulas mamárias e, além disso, durante o parto normal, né, ela também vai estimular as contrações do útero necessárias para o crescimento do bebê. Então, dentro do útero, a ocitocina, ela vai liberando e vai fazendo com que essa contração no útero faz com que a criança cresça, né? E nasça no momento necessário para o crescimento do bebê, no nascimento. Então, vem aquelas contrações que a mamãe já sabe quais são, que é num período em que o bebê está prestes a nascer. E o hormônio antidiurético, que é o ADN, que ele age nos rins, nos quais estimula a absorção da água como consequência dessa reabsorção, um menor volume de urina que é formado, tá certo? Então, cada hormônio, você acompanhou comigo a função de cada um deles. O hormônio do crescimento, o GH, ele age sobre diversos tecidos do corpo humano, e, no entanto, ele também é nos ossos e nas cartilagens, com seu efeito que pode ser percebido mais intensamente. A tendência do nosso corpo é produzir maior quantidade de hormônio crescimento durante a infância, ter picos na adolescência. Então, quando se observa esse crescimento mais intenso no corpo humano, o que acontece? A produção e a secreção do hormônio do crescimento não são iguais em todos os horários do dia. Então, além disso, alguns hábitos como a prática de exercício físico pode influenciar nessa produção, né, da liberação do GH. Então, veja que esse hormônio do crescimento, ele é produzido em maior concentração durante o período do sono. Cerca de meia hora após a pessoa dormir, né, você vai conseguir determinar e liberar. Então, por isso é fundamental manter uma qualidade de sono, principalmente na infância, né? Por isso que a criança dorme mais. Isso é bom porque conforme ele dorme, ele cresce, né? Ele ajuda a manter esse crescimento. Então, embora esteja relacionado ao crescimento, o GH, ele é produzido em todas as fases da vida, reduzindo a idade, né? Ele vai reduzindo conforme vai vindo a idade, conforme vai aumentando a idade, se vai ficando mais velho, mais idoso, vai diminuindo. Então, a sua deficiência está relacionada a vários problemas de saúde, como aumento de gordura corporal, fadiga, redução de massa muscular e da densidade óssea. Então, os estudos indicam que também pode estar relacionado à depressão. Então, uma pessoa depressiva, ele não consegue dormir bem, então ele só dorme à base de medicação, tá certo? Ou às vezes dorme demais. Em algumas pessoas podem ocorrer alterações na produção do GH. O que é uma depressão? É uma doença que produz uma alteração de humor, em razão da tristeza profunda associada a baixa autoestima, amargura, problemas de sono, de apetite, horas come demais, hora come de menos, hora não dorme, fica fadigado, hora está sonolento, está dormindo demais, né? Então, são sérias situações e problemas causados pela depressão. Então, no caso da produção de GH, o ser humano menor do que o normal, a pessoa pode apresentar nanismo. É o caso das pessoas anã. Então, o resultado disso é a baixa estatura. É importante também ressaltar que
O nanismo, assim como o gigantismo, pode ter outras causas além da alteração, né, na produção do GH, entre outras que pode estar caracterizada a herdadas, né, pelos pais. Veja que o gigantismo também, por exemplo, ocorre quando esse hormônio é produzido em grande quantidade. Se é menos, então vai resultar em nanismo. E se é em maior, gigantismo. Então, como resultado disso, a pessoa cresce e apresenta estatura muito elevada, podendo alcançar até 2 metros, 2,40 metros, 2,70 metros de altura, ou até mais, tá certo? Então, com relação ao sono, nós vamos falar um pouquinho sobre o sono e em seguida você tem uma atividade para fazer, tá certo? Vamos lá. Ai, como é bom dormir, como é bom saber que você pode dormir tranquilo, que no outro dia você pode acordar até mais tarde. Mas o ideal é o quê? Dormir 8 horas, né? Por dia. Você vai ter um dia saudável, agradável e a coisa pior é não conseguir dormir. As pessoas que têm problemas do sono, né? Pessoas que têm insônia, preocupações, aí não conseguem dormir bem. Então, o dia não vai ser legal. Então, vamos lá. Dormir faz parte da nossa rotina diária. Algumas pessoas dormem à noite, outras durante o dia. E, no entanto, dormir é fundamental para a nossa saúde. Na fase de crescimento, o nosso corpo recomenda-se que ter de 9 a 11 horas de sono por noite. O sono pode ser dividido em 2 fases principais. A fase NRM, que é o movimento não rápido dos olhos, e a fase REM, que é o movimento rápido dos olhos. O sono NRM é dividido em 4 fases. Fase 1, 2, 3 e 4. Vamos conhecer? A 1. Nessa fase, o hormônio chamado melatonina é liberado, então causando sonolência. Esse hormônio é produzido em ambientes escuros e por isso recomenda-se apagar as luzes, desligar aparelhos eletrônicos, né, eletrodomésticos e como televisores, pois sua luminosidade pode interferir na produção de melatonina. Na fase 2, o sono é leve, os ritmos cardíacos e respiratórios diminuem, assim como a temperatura corporal. Na fase 3 e 4, ocorre um pico de liberação de GH, ou seja, de hormônio chamado leptina, que além disso, a produção de cortisol, hormônio relacionado ao estresse que alcança o pico ao amanhecer. E o sono REM, que é o REM, é marcado por uma intensa atividade cerebral, quando geralmente acontece